Salve peixeiros com orgulho para todos que estiverem vendo este vídeo, este conteúdo que estará disponível no meu canal SFC Raiz. Desejo uma excelente noite de descanso para todos e para a família, especialmente para os santistas que estão precisando de um pouco de paz nesse momento muito atribulado para quem acompanha os Santos neste momento. Agradeço como sempre de coração. Se estiver vendo pela primeira vez, dê esta força também. Acione o botão de inscrito meu lá no canal do YouTube para ajudar a desenvolver conteúdo nesse espaço 100% santista. Bem-vindos para falar do grande razão de viver para quem é torcedor alvinegro praiano, que é o Santos Futebol Clube. Embora esses momentos aí façam com que o torcedor evite de falar do Santos, mas eu sou muito persistente e eu vou continuar falando, ainda que forças ocultas conspirem para que não façamos aquilo que é a nossa paixão, que é acompanhar o nosso maior alvinegro do mundo. Muita coisa aconteceu desde o empate ante o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, demissão do Paulo Turra, a vinda do Diego Aguirre, o novo treinador, a volta do Marcelo Fernandes, a reintegração do Soteldo, a venda do David, a possível saída de Marcos Leonardo, a chegada de um novo coordenador esportivo, a reunião que teve do Conselho Consultivo para tentar salvar essa situação vexatória que se encontra no nosso alvinegro. E, por último, talvez uma única notícia realmente excelente e boa que se pode dizer nesses últimos dias, que é a tal punição da STJD que foi amenizada e que possivelmente aí na semana que vem já poderemos ter torcida no Urbano Caldeira depois de um bom tempo, desde aquela tragédia que foi no jogo, no último clássico. Por aqui tivemos bombas de gás lacrimogêneo, famílias inteiras, então, etc. Enfim, bom, todo esse mar revolto, essa tempestade, esse clima de mar realmente muito ruim para o nosso Santos, a gente espera que acabe, que, enfim, essa partida próxima diante do Fortaleza a gente retome a confiança e consiga sair dessa situação aí que nos encontramos, que finalmente fizemos por merecer depois de um bom tempo sem vitórias, partidas aí que a gente não conseguiu sequer chegar à meta adversária. Agora, com um novo treinador, espera-se que pelo menos a gente recupere esse segundo turno desses 20 jogos, pelo menos o mínimo de 9 jogos que restam, para a gente poder escapar mais uma vez pelo terceiro ano seguido de uma Série B, o que vem sendo aí a marca desta gestão do senhor Andrés Rueda Garcia, que mal chegou um treinador novo, ele já está fazendo de tudo para atrapalhar o trabalho dele. Por incrível que pareça, esse senhor Andrés Rueda Garcia não larga o osso. É um cara turrão, uma tiriça dos infernos, que ele está torcendo para finalmente, ou se ele tiver alguma coisinha, um lapso na memória dele, para ver se acaba de vez de, pelo menos, esse martírio e eu renuncio, um milagre aconteça, que infelizmente não vai acontecer. A gente vai ter que aturar aí mais 4 meses desta gestão que já é marcada como a pior em termos de futebol da história do Santos Futebol Clube. Boa noite, um grande abraço aí para todos que estiverem vendo aí, deixa o seu like mais uma vez. Bom, uma consideração aí inicial para falar do fim aí da carreira, pelo menos do Paulo Turra, que demonstrou que seria um treinador que sequer deveria ter chegado, pela falta de experiência dele dirigir uma equipe grande e pela maneira como ele talvez tenha manejado, ou supostamente tenha administrado certos problemas que acabaram caindo no colo dele. Ele já veio com um trabalho comprometido em função do problema envolvendo a disciplina do Soteldo, a saída do Natan e do Lucas Pires. Tudo isso ele teve que lidar também, de certo modo, fatos que acabaram comprometendo também o trabalho dele, mas também a falta de experiência que acabou caracterizando, depois se refletiu-se dentro de campo, uma equipe que não conseguiu, em pelo menos 2 ocasiões, conseguir administrar um resultado no qual estávamos com 2 gols de vantagem, seja contra o Goiás e seja contra o Botafogo, em situações que poderíamos ter ganho aí pelo menos 4 pontos dentro de casa, e que nas ações, seja do Paulo Turra pelo próprio elenco nivelado para baixo, não aconteceu, e agora a gente vai ter que correr o tempo perdido, os pontos corridos dessa partida, dessas circunstâncias que aconteceram. Paulo Turra até chegou a dar uma entrevista no canal TNT Esportes, fazendo um balanço logo depois de ter sido demitido. Já tinha dado sinais logo lá em coletiva de imprensa
com o Atlético Paranaense, já em tom de despedida, a entrevista dele, conforme eu já tinha dito no vídeo, que eu tinha esperado ter feito um vídeo para falar a respeito do Paulo Turra, da coletiva de imprensa dele. E ele já sabia de antemão, logo depois daquele empate no último contra o Atlético Paranaense, que ele já sairia. Então, a única coisa que talvez possa servir de motivação foi as últimas palavras dele, que ele tem convicção que com esse time, com os novos reforços que vieram, que ele não teve tempo de trabalhar, como por exemplo o próprio Nonato, o atacante, que foi até uma indicação direta dele, que veio do México, o Júlio César. Mais uma vez, eu me recuso a falar sobre o nome. Furt, para mim, é Júlio César e pronto. E, além do próprio João Basso, o zagueiro aí com quem ele trabalhou para esse último jogo. Espera-se realmente que ele esteja certo nesse quesito, pelo menos no Paulo Turra, que ele tenha convicção, seja com ele, no comando, ou com outro treinador agora, com o Diego aqui, que o Santos vai sair dessa situação, conforme ele disse que, ao contrário do que a imprensa divulgou, que muitos setoristas chegaram a dizer que o ambiente não era bom, o clima não era bom, mas nas palavras do próprio Paulo Turra, o clima, superficialmente, ou pelo menos nas palavras dele, não era tão ruim assim, ele se dava muito bem com os jogadores, e quando explodiu o episódio do Soteldo, envolvendo uma discussão com ele na partida contra o Grêmio, inclusive durante a partida, em que ele ficou no banco de reservas, que ele teria jogado até o marcador no vestiário, deu um pitch, o Turra teria conversado com o empresário do Soteldo, que foi uma conversa amigável, amistosa, e que não havia ressentimentos, pelo menos da parte dele, no que ocorreu. E que acabou jogando nas mãos de um coordenador esportivo que também não estava presente. Soteldo inventou uma história, envolveu inclusive um profissional que em tese não está mais agora para dar a sua versão, que é o Odair. Envolveu o próprio Falcão a respeito de que já se havia um consentimento da parte dos dois que ele compareceria num evento depois, e que eles já estavam sabendo, e que depois tinha os episódios que ele chegou atrasado. Bom, Soteldo, pelo que se consta, ao contrário do que ele divulgou, inclusive nas redes sociais, no seu perfil de Instagram, que a verdade viria à tona e da qual o torcedor está esperando até agora a versão do Soteldo a respeito disso. O que ele falaria? Que o Odair sabia? Que havia combinado? Que o Falcão sabia? Pelo que se apura, parece que não foi muito bem assim. E dá para dizer, inclusive, que ele mentiu sobre esse episódio e foi por essa razão que ele foi afastado. Foi por essa razão, por essa atitude de indisciplina, que o Soteldo acabou treinando separado, já pelos antecedentes dele, que o Rueda já sabe também, já de outros carnavais, mesmo o Rueda, que membro do comitê gestor de gestões anteriores, também já sabia, e na qual ele chegou a declarar no início da sua gestão que, se dependesse da vontade pessoal dele, não retornaria mais o Soteldo na gestão, só que voltou atrás. Rueda voltou atrás, não só voltou atrás, como acabou fazendo um favor para o seu correligionário, presidente do Tigres do México, trazendo ele de volta e trazendo ele em definitivo, livrando a mala sem alça que era o Soteldo lá no México, agora virar uma mala sem alça aqui, com a qual ele já era anos anteriores, até na época do Cuca. Bem, trocando miúdo, seu Soteldo, agora que está sendo reintegrado. Isso o Paulo Turra teve que lidar. Ele lidou do jeito dele, parece. E que não acabou agradando muito alguns, talvez, setores dentro do clube, talvez pela falta de flexibilidade, de experiência, o que alguns favoráveis ao Soteldo dizem, mas isso que não livra a culpa do atacante venezuelano no episódio, e que não adianta acabar acabando nessa falácia de o poste mijando no cachorro, botar a culpa no Paulo Turra nesse ocorrido, e também do próprio Falcão. E pese o Falcão, dessa passagem ridícula que ele teve no Santos, virando uma espécie de presidente de honra, um boneco de ventríloco do Rueda, o Falcão, nesse quesito, também não dá para se criticar a postura dele em relação ao Soteldo. Acabou saindo por circunstâncias externas, na qual agora ele vai ter que lidar também.
envolvendo esse caso de assédio sexual. Inclusive, Falcão que já tinha antecedentes, né, seu Rueda? Falcão já tinha antecedentes nesse episódio, que na época do Internacional, no ano 2000, ele já tinha antecedentes de ter assediado uma funcionária da emissora RBS, que é afiliada da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul. Então, isso o seu Rueda já poderia ter visto também lá no ano passado, quando conseguiu convencê-lo, né, de ressuscitar a sua carreira, na qual o Falcão queria ser treinador quando foi conversado com o Rueda, ele queria ser treinador, mas acabou sendo convencido a entrar nessa bucha de ser coordenador esportivo, né? Uma nomenclatura que o seu Rueda inventou para que, na versão dele, não tivesse mais episódios ocorridos com o Chumbinho. O Chumbinho que, junto com o Lisca Doido, também fez acontecer e acabou também abalando as estruturas do Santos nesse ponto. E tem a ver também com o retorno do Marcelo Fernandes. Enfim, sorteio reintegrado. Paulo Turra, depois desse trabalho horroroso que ele fez dentro do campo, que só mais atrapalhou do que agregou, mostrou mais uma vez que ele não deveria ter vindo, mas não foi culpa dele, foi culpa de quem o trouxe e quem o convenceu, né, que ele teria experiência, teria cacife para dirigir esse moedor de carne que virou o Santos Futebol Clube na gestão do seu Rueda. Ele, na percepção do Rueda, agora, mesmo com o novo coordenador esportivo, Rueda continua sendo o gerente de futebol, continua sendo o executivo de futebol, e se continuar dessa maneira, o trabalho do Santos agora continuará sendo comprometido. Aliás, o Rueda já está comprometendo com essa questão envolvendo a venda ali do David e do Marcos Leonardo. Por que eu estou dizendo isso? Que uma das condições que o Diego Aguirre impôs ao aceitar vir para o Santos foi justamente o quê? Para que um dos atacantes do Santos, pelo menos, não saísse. E olha o que está acontecendo. O Rueda está vendendo o David e agora é capaz do Marcos Leonardo sair e deixar, né, mais uma quebra de palavra, mais um contraste da palavra do seu Rueda, envolvendo mais um profissional, mais um treinador, tentando salvar o Santos dessa situação. Quer dizer, o trabalho do Diego aí já começa comprometido a partir daí. Já começa comprometido graças às ações de um cidadão que botou na cabeça dele, tá? Que agora, com o episódio de outros anteriores aí, envolvendo, como eu disse aqui, os gerentes de futebol, ele agora botou na cabeça que ele próprio tem que ser o cara, tem que ser o executivo do Santos. E mesmo com o Galo que agora vindo também, não há sinais de que possa se fazer algo diferente do que o Falcão fazia, ou não fazia. Vou falar a respeito também do Alexandre Galo, também mais tarde aqui. Mas só para não perder a linha, aqui, falando do Paulo Turra, e do Diego Aguirre. Diego Aguirre, que talvez pelo menos seja algo que pode se dizer algum fator positivo a respeito dele, que finalmente, pelo menos agora, é um treinador com mais bagagem de todos esses 12 treinadores que vieram na gestão do Rueda. É o que tem mais bagagem, é o que tem mais experiência, mais de 20 anos agora de carreira como treinador. Então, Diego Aguirre demonstrando que é um cara que já está acostumado a trabalhar com esse tipo de situação, né? E já vindo de trabalhos anteriores que teoricamente não foram tão boas, como foi, por exemplo, no seu auge, que tenha sido na campanha do Internacional em 2015, na qual foi semifinalista da Libertadores, ou mesmo no rival São Paulo em 2018, que até hoje, muitos até acreditam que a demissão dele naquele ano de 2018, que colocava o São Paulo até candidato a uma vaga numa competição sul-americana, foi injusta. Então, de 2018 a 2023, pois ele tenha colecionado trabalhos não muito bons, e até em perfis de redes sociais acabaram lamentando, até lançando a hashtag Aguirre não, pelo trabalho que tinha feito, por exemplo, no Cruz Azul e mais recentemente no Olímpia do Paraguai. Eu tive aí talvez um trabalho de investigar um pouco do porquê a campanha nesses dois últimos trabalhos do Aguirre talvez não tenham sido boas. Bom, começando pelo trabalho do Cruz Azul, pelo que se consta,
há algumas coisas aqui que a gente pode pensar por fora, que treinador de futebol, quando entra num ambiente já estabelecido, com jogadores já consagrados, que nós já conhecemos aqui no Santos, e também tem isso, todo clube tem isso, e pode ser em qualquer lugar do mundo tem, e pelo que eu vi no Cruz Azul do México, no qual ele teve um trabalho comprometido, acabou sendo demitido depois de 2 meses, as estruturas de lá, por exemplo, eram de uma diretoria de jogadores ídolos do clube, que, por exemplo, não concordaram com uma nova filosofia, um novo trabalho de gestão, mesmo de esquema tático, que o Aguirre queria impor, e com até jogadores que poderiam indicar para o presidente, para o dirigente em questão, e que acabou o Aguirre não sendo atendido. Teve uma quebra de confiança, não conseguiu conquistar a confiança do elenco, e quando o treinador não consegue conquistar a confiança do elenco, não tem treinador que segure. Talvez esse seja o único temor com relação ao trabalho do Aguirre, porque embora sendo um cara já acostumado a trabalhar com elencos assim, e numa situação que o Santos se encontra, que não tem mais margem para erros, agora disputando apenas um turno para se safar, um grande medo pessoal meu é justamente esse. Ele não conseguir furar talvez a bolha de um elenco talvez acostumado com trabalhos anteriores, que muitos passaram pano com atitudes de indisciplina, envolvendo agora, tivemos o Natan, com o Lucas Pires e agora com o Soteldo reintegrado. O Aguirre demonstrou, pelo menos, que ele aceitou a reintegração do Soteldo, demonstrando que uma experiência que o Paulo Turra não tinha. Então, nesse ponto, ele já demonstra essa tarimba que ele tem em trabalhar com ambientes assim. Então, o que pode ter acontecido no Cruz Azul foi exatamente isso. Depois de uma goleada sofrida com um dos seus maiores rivais, o maior rival da América do Oeste por 7-0, acabou demitido. E é algo semelhante aqui no Santos, sim, já tivemos ocasiões aqui que tomamos de 7 do rival e o treinador foi demitido. Por atores que todos conhecem. Quem é santista, quem viveu, por exemplo, aquele episódio de 2005, conhece. O que pode ter acontecido com o Diego Aguirre pode ter sido isso, entendeu? E que, pelo que eu vi, até para os torcedores mexicanos em redes sociais, eles não responsabilizam o Aguirre por isso, e mais pelas estruturas, pelo ambiente estrutural dentro de um clube, que por muitos anos acaba se estabelecendo e acaba tendo uma certa panelinha que com um treinador que vem de fora não consegue quebrar e a maionese acaba desandando. No caso do Olímpia, por exemplo, ele está vindo agora, por exemplo, de uma campanha de Libertadores que foi como a segunda melhor na fase de clubes, só perdendo talvez pelo Palmeiras, e que ele acabou sendo demitido por causa das competições nacionais, acabou sendo eliminado por um time de segunda divisão do Paraguai, numa Copa do Paraguai, e a campanha no próprio Campeonato do Paraguai acabou comprometendo o trabalho dele. Também há de se ver também um fator, uma circunstância atenuante no trabalho do Diego Aguirre, por lá, é que o Olímpia do Paraguai, apesar de agora estar disputando nesse exato momento uma vaga de Libertadores para o Flamengo, a situação do clube paraguaio não é das melhores financeiramente. O Aguirre teve que lidar com um elenco reivindicando direitos de imagem atrasados, com o clube sofrendo já há um bom tempo com problemas financeiros, com problemas de transfer ban, com jogadores lesionados. Parece que o Denis Gonzalez, que é bem conhecido daqui, que jogou no Santos há um tempo atrás, era um dos destaques do Olímpia e acabou se lesionando, não joga mais esse ano, isso comprometeu também o trabalho dele. Outros jogadores saíram por causa de pendências com a diretoria, então, atritos com dirigentes, por exemplo, entre o elenco e a diretoria por causa de salários, direitos de imagem atrasados, enfim, todas essas despesas que o próprio torcedor do Santos também conhece, que já viu em gestões anteriores, e que o Aguirre teve que lidar com isso também. E mesmo assim, ele conseguiu levar um elenco, com esse ambiente, a uma próxima fase de Libertadores. Um clube que já naquela final de 2013 com o Atlético Mineiro já apresentava os problemas e que acaba, assim como está acontecendo com o Santos, só piora ano após ano. Então tudo isso que não foge das mãos do treinador, que está lá apenas para cuidar do que acontece dentro do campo, acaba sendo envolvido por circunstâncias externas de uma administração trágica, temerária,
e o que deve estar acontecendo com certeza na Olímpia, então que talvez tenha justificado o trabalho dele por lá, mas é uma realidade esse problema que está apresentando o time do Paraguai por lá, e enfim, ele talvez poderia ter continuado por lá também, não fosse por esses fatores, e agora ele está vindo numa situação não muito diferente, né? Um Santos Futebol Clube com problemas estruturais, né, de elenco, com essa campanha, né, quer dizer, lutando para não cair, finalmente agora entrando no Z4, e agora com jogadores, por exemplo, com reforços, com o fim da janela de transferências, na qual o Santos não vai poder mais contratar, a não ser aqueles, por exemplo, que estão sem contrato. Certas posições, por exemplo, especialmente no que diz respeito à ala de um jogador que atua pela ponta de ala, o Aguirre não vai poder contar, porque saiu o Lucas Barbosa, saiu o Daniel Ruiz e o antecessor estava improvisando literalmente o Lucas Lima para jogar de ala. Então, hoje, o que ele tem na mão de alas, por exemplo, agora além do próprio Soteldo, o Mendonça e o Lucas Braga. Então ele vai ter que fazer o meio do campo ali, ou seja, acaba improvisando. Ou trazer alguém da base, o que é muito difícil. Talvez seja uma coisa talvez mais louvável da parte do Aguirre, porque ele também é um treinador que é acostumado a trabalhar com jogadores da base. Ele começou sua carreira no futebol uruguaio, foi ele que revelou Diego Lugano, para quem não sabe, que depois acabou indo para o São Paulo. No seu primeiro trabalho como treinador de futebol, o Lugano foi revelado por ele. Talvez, sim, o Aguirre possa ver alguma coisa no Wesley Patati ou no próprio João Vitor Balão, que agora com mais uma lesão do Sandri, acabou sendo integrado para o elenco principal, pelo menos vai ficar no banco de reservas, e na qual eu particularmente eu já acho que ele já poderia ter ido ser efetivado faz tempo no principal, esse João Vitor, que joga no Sub-20. Mas, bem, é torcer, é muito torcer, porque pelo esquema que o Aguirre apresenta, o esquema tático dele, não vai esconder de ninguém que não é necessariamente o DNA, aquele chamado DNA ofensivo que o Santos tem, que os torcedores santistas gostam, e que a circunstância hoje, pelo elenco que ele tem, não dá para fazer isso. Não tem material humano para isso. Então, é um 4-4-2 pelo que se apura aqui, que ele gosta de jogar sempre com jogadas verticais, com jogadores que gostam de explorar a tabela, algo que o Odair tentou fazer e não conseguiu. Quer dizer, jogar sempre pelos flancos, forçar bastante a pressão. O adversário gosta muito de marcar com pressão, gosta muito de intensidade. Ele já falou isso, que quer ver intensidade no elenco. Pelos últimos jogos aqui, intensidade não foi exatamente o que ocorreu dentro desse time do Santos com os outros treinadores, mas de um jeito ou de outro vai ter que ter essa intensidade física, essa proposta que o Aguirre gosta de fazer, de jogadores atuando nas pontas, forçando sempre as jogadas pelas laterais, um jogo vertical, com defesa muito compacta. Por exemplo, os times que jogam, na qual joga o Diego Aguirre, não tem problemas com defesas vazadas. Por exemplo, o próprio Olímpia, por exemplo, foi uma das melhores defesas na Libertadores. Então, mesmo nos trabalhos ruins, fora lá, salvo aquele do Cruz Azul, mesmo nos trabalhos ruins, ele não se caracterizou muito, de maneira geral, de uma equipe que toma muitos gols, como andou acontecendo com o Paulo Turco. Então, ele gosta de uma equipe, assim, pelo menos com algo que eu gostaria muito nesse time do Santos atual, um volante à frente da dupla de zaga, ou alguém, uma cabeça pensante ali dentro do meio para fazer a circulação de jogadas, para fazer a transição, para fazer o chamado corredor pelas pontas, ou pelas jogadas de profundidade. É o que ele gosta muito de fazer também, explorar o contra-ataque e ganhar em números também, ganhar a área pelos números, chamada profundidade, ser maioria na meta adversária, dando sempre as opções, assim, colocando o adversário de surpresa. Mas, embora, nos últimos jogos aí que o Santos, especialmente os últimos que o Santos acabou apresentando, até mesmo jogando fora, dentro de casa, os gols que o Santos tomou foram justamente de fatores em que o adversário não estava em maioria da área. Contra o Goiás, contra o Botafogo, contra o próprio Atlético Paranaense, esse último lance, por exemplo, que o Rodrigo Fernandes perdeu a bola no campo, deixou todo mundo desprevenido, acabou quebrando a linha, com o Dodô no meio, uma bagunça.
Eu vi 2 ou 3 jogadores do Atlético Paranaense, 6 do Santos. Você vai ver o VT nos melhores momentos, os piores momentos, foi isso. Então, o Aguirre vai tentar implantar essa filosofia, pelo menos ofensivamente, no Santos. Agora, talvez não haja tempo suficiente agora nessa partida diante do Fortaleza. Não gosto. Aí já é um vaticínio, já é um palpite meu. Ele talvez não implante a formação que ele gostaria de ser de 4-4-2 e sim no chamado 4-2-3-1, para ver como que a equipe se comporta, pelo menos na formação, mas em matéria de atitude. E torcer, galera, porque é difícil. O Fortaleza que está embalado, pelo menos no quesito da Sul-Americana, que acabou ganhando, né, a vaga diante do Libertad do Paraguai, com o Marinho. Vamos talvez enfrentar o Marinho, embalado, que andou sendo criticado muito pela torcida do Fortaleza, acabou virando o herói da classificação com gol de falta, polêmico até, por lá. E o alerta de spoiler aqui, o gramado da Arena Castelão está horrível, mas isso também não seja como desculpa para talvez alguma adversidade dentro do que vai acontecer lá no sábado, não. Falar um pouco do Marcelo Fernandes. Antes do Diego Aguirre, o Marcelo Fernandes foi anunciado como de volta, né, como membro da comissão permanente, e agora ele vai ficar ao lado do Claudio Miro, só que dessa vez a comissão permanente vai ter alguém com diploma, o que não acontecia com o Claudio Miro, que na partida contra o Flamengo tínhamos o constrangimento de ver o Claudio Miro, que não tem licenciatura da CBF, para assinar a súmula. Quem assinou naquela partida da derrota do Flamengo foi o Azul. Pelo menos agora vamos ter alguém que tenha essa tarimba. O Marcelo Fernandes, que pela segunda vez retorna ao Santos, eu digo segunda vez porque ele já havia sido mandado embora na gestão de 2020, foi mandado embora pelo Lisca doido e pela sua comissão técnica no ano passado. E porque o Lisca, logo quando chegou, disse que não trabalharia, não gostava de trabalhar com comissão permanente. E já havia um movimento, já sempre há um movimento de uma parcela da nossa torcida em rede social que não vai com a cara do Marcelo Fernandes, porque eu achava que ele era tumultuador de ambiente, que ele zicava o trabalho dos outros treinadores que vieram, que ele estava a fim de ser treinador, e ele sempre negou isso. E muitos que falam, quem conhece ele por dentro, isso não era verdade, e que talvez hoje demonstra que se talvez o Marcelo Fernandes ainda estivesse, vendo aquele episódio envolvendo o Soteldo, talvez as circunstâncias não seriam tão fatalistas, tão duras como foi. Alguém com diálogo, alguém que é bem quisto pelo elenco, quer muitos queiram, quer não. E eu sendo aqui, não queria defender o Marcelo, mas depois da saída dele, o ambiente dentro do Santos, o que se viu? Será que melhorou? Não melhorou, pelo contrário, acho que até piorou, porque faltou justamente alguém para fazer esse meio do campo, de alguém que conheça o elenco, alguém que conheça o ambiente também, o grupo, né, dos jogadores. E talvez tenha faltado isso no Paulo Turra, talvez tenha faltado isso, né, no próprio Falcão, que estava ausente, né? Estava ausente naquele episódio, porque assim como o Soteldo, ele também estava licenciado, porque estava em Porto Alegre, lá num evento com a esposa dele. Depois veio de paraquedas e bateu na mão e bancou o afastamento do Soteldo. Tudo isso talvez não teria sido evitado se houvesse alguém dentro do clube com mais experiência, dentro do ambiente, que podia intermediar a situação. E acredito que o Marcelo está voltando justamente para isso, para que, pelo menos em termos de ambiente, a coisa não acabe desbancando para o lado tão duro, tão ríspido, né, que esteja mais na base do diálogo. Então, o Marcelo, que embora a torcida, parte dela não goste, eu acho que é fundamental alguém, seja o Marcelo ou não, alguém com conhecimento, alguém que conheça os jogadores, que conheça o CTR Pelé, alguém dentro do clube, que quer queira ou não, é o Marcelo, pode ter sido até o próprio Claudio Miro, só que agora ele está na função auxiliando o Orlando Ribeiro também. Enfim, é fundamental alguém dentro do clube que conheça, que tenha raízes no clube para poder ter esse tarimbo, essa experiência dentro do clube. Então, para mim, a vinda do Marcelo é bem-vinda nesse ponto. Se for justamente para isso, para que o ambiente acabe sendo mais harmonizado, porque a gente está precisando de paz assim, no elenco do Santos também,
né? E essas coisas aí que tem que retomar a confiança do elenco, principalmente psicologicamente, que é um time psicologicamente muito abalado. Então, o Marcelo possa ajudar nisso, porque o que se viu aqui nessa temporada foi uma equipe fraca na cabeça, uma equipe fraca mentalmente. Então, eu citei aqui o episódio de que o nosso departamento aqui da comissão técnica tem uma psicóloga que trabalha meio período. E num clube profissional como o Santos isso é inadmissível, não pode acontecer. Não tem, é inconcebível. Acho que deveria, talvez, nessa reunião que teve no Conselho Consultivo, deveria, talvez, terem, pelo menos, mencionado isso, mas parece que não. Então, vamos continuar com esse ambiente agora com os novos profissionais, quer dizer, novos velhos profissionais, a volta dos que não foram. Então, e com isso tivemos a reintegração do Soteldo. Soteldo que, depois de tudo que aconteceu, está de volta com a saída do Turra, e que o Diego Aguirre já tenha conversado talvez com o Soteldo que, sim, embora sendo reintegrado, é lógico que ele vai cobrar comprometimento, vai cobrar realmente dedicação da parte dele, porque ele está ganhando mais uma terceira chance, porque a primeira foi na gestão do Cuca, a segunda foi agora, e agora a terceira vez, com outro treinador, uma nova cabeça, quando talvez alguém mais experiente, que sabe lidar com esse time, com atletas que não são talvez um exemplo de disciplina, como é o caso do Soteldo, que teve esse episódio envolvendo ele com o Odair, com o Fulcão, que não caiu muito bem. Agora ele está sendo reintegrado, ele está treinando, está chegando no horário, que pelo que se apura, pelo menos o episódio que aconteceu, o Lucas Pires e o Natan, que ele envolvendo a torcida, às 5 horas da manhã, lá de madrugada, que foram pegos lá no aniversário do Rodrigo, 9 horas da manhã eles tinham que estar no CTI Pelé. É o que se fala, mesmo com tudo que aconteceu, o Natan e o Lucas Pires chegaram no horário. Já o Soteldo, Soteldo 1, 2, 3 vezes, 4 ocasiões em que chegou atrasado na apresentação. Aí o Paulo Turra não existiu e aí a coisa descambou. Bom, pelo que se consta, o Soteldo pelo menos agora está chegando no horário e o que se espera dele é que ele corresponda às expectativas da torcida, da mesma torcida que chegou a fazer Aeropeixe para voltar, que ainda deposita a confiança nele, com o jogador sendo um dos mais habilidosos deste elenco nivelado para baixo, que ele mereça o talento que tem e que faça valer a confiança, que faça valer o prestígio que ele tem aí pela torcida que pediu a volta dele. Agora, mais uma vez, o seu pedido está sendo atendido e que agora ajude ao Santos a se livrar dessa situação. Eu vou falar agora do seu Rueda, que, conforme aqui, a venda do David é algo inadmissível, é algo que não tem como falar outra coisa a não ser de certas situações em que o presidente do Santos, agora como executivo de futebol, está vendendo almoço para pagar a janta. Ele que dizia tanto que o Santos não paga comissão de empresários, mas ele próprio está agindo como empresário. Ele está sendo exatamente aquilo que ele próprio acabava criticando nas gestões anteriores, com essa venda do David. E que acabou sendo questionado na reunião do Conselho Consultivo, envolvendo aí figuras de gestões anteriores, ex-presidentes do Santos, ex-membros da administração do Santos, que foi muito questionado a respeito dessa venda do David para o futebol inglês. É o que se apura também a equipe francesa do Mônaco, na qual tinha a preferência de compra, chegou a igualar o valor, mas parece que o David manteve a opção de se mandar para a Inglaterra para ir para o Chelsea. Bom, esse talvez tenha sido, para mim, é um crime que o Rueda está fazendo, porque é um ativo do clube, esse sim é um ativo do clube, mais até do que o Soteldo, do qual o Santos depositou anos de preparo, anos de preparação física, e que mal chega no profissional e já está sendo vendido. Quer dizer, o Santos está virando o Guarani dos anos 90. É o que o Rueda está transformando o Santos Futebol Clube hoje. É inadmissível essa venda do David, não dá para dizer outra coisa, e que até mesmo os próprios apoiadores do Rueda criticaram durante essa reunião que teve na segunda-feira. Inexplicável o fato de mandar alguém tão promissor, talvez mais
promissor ainda do que é o Marcos Leonardo, com mais potencial, já demonstrou isso nas poucas partidas, especialmente na partida contra o Vasco, na qual ele foi o herói nos jogos aí que talvez tinham dado aí gordura para o Santos não ter caído no Z4, demonstrou isso, podia ter ganho a titularidade, podia ser esse homem, esse fiel da balança do Diego Aguirre, e que o Rueda está abrindo mão, ou seja, por tabela, está comprometendo a imagem do clube e está atrapalhando um trabalho de um treinador que está chegando agora, porque está mandando embora o David e está melando essa situação do Marcos Leonardo, que muitas vezes agora, embora tu está se falando aí, a cada segundo tem uma coisa referente ao Marcos Leonardo, que ele quer ir embora, não treinou, não quer treinar, não quer jogar, quer dizer, a direção quer fazer o meio do campo, quer fazer com que ele fique, mas o Marcos Leonardo está reivindicando aquilo que o próprio Rueda prometeu para ele na renovação de contrato dele para 2026. Então a família do Marcos Leonardo está apenas se valendo da brecha que o próprio Rueda prometeu para ele. Havendo um contrato, havendo uma proposta, ele podia ir embora. E mais uma vez o André Rueda está descumprindo, mais uma vez ele está colocando uma situação que poderia ser benéfica para o clube, está conseguindo transformar uma situação prejudicial para todo mundo. Mais uma vez pela falta de palavra do André Rueda. Então, não dá para se criticar o Marcos Leonardo nesse ponto. Se o Rueda prometeu, então ele tem que cumprir. Então, o problema não está na saída do Marcos Leonardo, e sim, talvez mais na maneira como ele está se livrando do David. Esse que é o grande problema. Esse que é uma situação que talvez o Rueda vai ficar marcado para sempre. Se o pior acontecer esse ano, queira Deus que não, vai torcer para que não. Porque se livrando de alguém que já demonstrou ter muito mais potencial, na minha opinião, aí particular, pode discordar, do que o próprio Marcos Leonardo, uma referência com o próprio Marcos Leonardo, por exemplo. Tendo outros jogadores, por exemplo, tivemos propostas para o Felipe Jonas, tivemos propostas para o Lucas Braga, e saindo agora o David, que, por exemplo, deu uma multa rescisória milionária, e livrando a preço de banana. Então, o torcedor não é bobo, e nem mesmo os seus apoiadores do Rueda conseguiram engolir isso. E na reunião que teve na segunda-feira, se consta, o Rueda não é um cara muito afeito a diálogo, não, é um cara que não aceita realmente críticas. Ele pode até ouvir, mas dá o bracinho a torcer, em que pesa essa situação agora envolvendo aí os novos profissionais que retornaram. Talvez sim, mas nesse ponto, em questão na gerência do futebol, ele não quer largar o osso. E durante os questionamentos da reunião do Conselho Consultivo a respeito da venda do David, ele fez algo que talvez tenha ofendido aí alguns membros do Conselho. Ele provavelmente tenha mostrado a parte do estatuto que determina que os membros do Conselho, do Comitê de Gestão, têm autorização, têm autonomia para fazer a venda de jogadores. Então, como se dizer para os experientes membros, cabeças pensantes, que a água molha. Então, isso talvez tenha mexido muito com talvez a percepção dos dirigentes, que não tiveram muito clima com ele depois dessa reunião, depois que ele acabou tendo essa atitude. Quer dizer, talvez alguma argumentação que ele poderia ter feito diferente do que essa. Quer dizer, a atitude do Rueda parece estar ofendendo até mesmo aqueles que acabaram colocando ele no poder. E essa falta de flexibilidade do Rueda nesse quesito, né, com essa convicção que ele tem de que ele tem que tomar as rédeas nesse departamento de futebol, é que está atrapalhando, é que está comprometendo o trabalho do Santos, e que pode ver qualquer profissional, pode ver o trabalho dos treinadores aí, por exemplo, o próprio Fábio Carille. É difícil, porque a gente de fora, quem é torcedor, tende a criticar o trabalho dos treinadores pelas escolhas que eles fazem nas substituições dentro do campo, mas evidentemente está se acompanhando por dentro pelo que se passa na parte estrutural da comissão técnica, departamento físico, fisiologia, fisioterapeuta,
a própria gestão do futebol, tudo isso também compromete, porque tudo se reflete o que acontece dentro do campo. E o que o Santos está apresentando hoje é um reflexo mais do que acontece na gestão do futebol, do que propriamente, apesar de todos os erros que teve o Turra, apesar de todos os erros que tiveram o Odair e outros, teve o Lisca, teve o Orlando Ribeiro, teve o Fernando Diniz, teve o Ariel Holan, e até o próprio Marcelo, por exemplo, que está voltando agora, que chegou a ter um período também, livrou o Santos logo de cara no rebaixamento da Série A1, lá contra o São Bento, no primeiro ano de gestão do Rueda. Tudo isso também são coisas que acabam refletindo dentro do campo. E o Diego Aguirre está com um abacaxi na mão, mais uma vez, outro abacaxi para lidar com isso. Vai ficar sem justamente os dois atacantes que ele teria supostamente exigido para que ficasse, ou seja, acabar ficando com Bruno Mezenga e o Júlio César. Porque Marcos Leonardo nessa partida não tem clima, é muito difícil que ele jogue, seja escalado para o jogo contra o Fortaleza com a cabeça em Roma. Então, já começa comprometido o trabalho do Aguirre. Olha, é complicado, mas a gente precisa expor essas coisas aqui para o torcedor que não está usando de... E o Alexandre Galo também, né? Outro que está vindo aí, que talvez teria sido uma sugestão de membros aí, figurões da política do Santos, que já tinham trabalhado com ele, com o Alexandre Galo, que, ao contrário do Falcão, não se pode dizer que não tem conhecimento do Santos. Galo, como todos sabem, foi ex-jogador do Santos dos anos 90, foi treinador do Santos também em 2005, então conhece o ambiente, conhece o Santos, pelo menos nesse ponto é um fator a favor. O que pode pesar contra o Galo é justamente o quê? Justamente ele está vindo num período em que a janela de transferências acabou, não tem mais como contratar jogadores, a não ser agora contratar somente a Rapa, jogadores que estão sem contrato, e que ele pode ser mais outro cara que estaria fazendo aí uma função decorativa, algo que digamos, restrita, que fazia o Falcão. Então, o próprio trabalho do Galo, por exemplo, agora se ele continuar com essa nomenclatura de coordenador de futebol, espera-se pelo menos o que talvez possa contribuir é justamente essa experiência que ele tem dentro do Santos e também pelo fato de já ter uma experiência como treinador, de ter essa conversa, de ser um fator motivacional dentro do vestiário para reanimar os jogadores. Talvez ele possa fazer isso. Coisa que fez, por exemplo, o Edu Dracena, que muitos criticam, mas o Edu Dracena de 2021, eu falo sempre aqui, o Edu Dracena de 2021 tem sim os seus méritos por ter livrado o Santos do Z4 naquele ano. O que acabou pesando foi o Edu Dracena de 2022, que acabou se achando o rei, né, a última bolacha do pacote, e que depois acabou brigando com todo mundo e acabou saindo. Então, espera-se que o Galo, com o fim da janela de transferências, possa ser talvez alguém que contribua, pelo menos no ambiente psicológico do Santos. Porque com o fato de ser um ex-jogador, um ex-treinador, ele possa também, né, contribuir para isso. Bora, se continuar com esse problema, essa estrutura imposta pelo seu Rueda, vamos ser mais um profissional que a torcida vai criticar por não fazer muita coisa, porque já começou com um trabalho já restrito, já também pode-se dizer comprometido o trabalho do Galo, porque ele não pode indicar jogador nenhum. A janela de transferências acabou. O que ele pode fazer, além desse fator aí extra de motivacional do vestiário, é procurar aí jogadores aí que estão sem contrato. Mas jogador sem contrato para quê? Jogadores que vieram, como no caso do Diego Tardelli. É esse tipo de jogadores de quilate que podem vir para o Santos aí para talvez agregar para o elenco nessa reta final aí do primeiro e do segundo turno. Então, é o Alexandre Galo que não tenha muita, embora não tenha muita experiência nesse cargo, pelo menos pelo menos os anos que tem o Diego Aguirre, o Galo também tem um trabalho, também já teve um trabalho como gerente de futebol no Atlético Mineiro.
e numa situação, eu pelo menos na metodologia, não muito diferente da do Santos. Em 2018, com o Atlético Mineiro, ele trabalhou com uma política de quê? De jogadores a custo baixo e com qualidade questionável. Exatamente o que a gente está enfrentando aqui no Santos. Quer dizer, o Galo está vindo para o Santos numa metodologia, com uma administração que está adotando exatamente a mesma política, ou pelo menos até a vinda dele. Jogadores a custo zero, mas que não tem potencial de mercado, não serve para clube nenhum, mas que serve para o Santos na cabeça do seu Rueda. Então, o trabalho do Galo foi muito criticado no Atlético Mineiro por causa disso. Ele está vindo agora com uma experiência que ele teve na seleção brasileira, mas que é muito diferente, né, de seleção brasileira, de trabalhar num clube na qual ele está voltando agora a trabalhar. E a gente torcer para que ele, embora tenha sido um remanescente de 95, e que conheça o Santos e que ele contribua assim para o Santos Futebol Clube, pelo menos não agora no quesito de transferências, de trazer reforços, mas pelo menos eles possam, enfim, dar o parecer aí para ele, para contribuir, para dar uma animada nesse grupo. Esse grupo está precisando, a torcida pelo menos vai ter a oportunidade agora, talvez a única coisa boa que a gente pode dizer realmente, uma notícia ótima, foi o fato do STJD ter aceito o recurso do Santos e acabou diminuindo a pena, que poderia se estender até o jogo contra o Curitiba lá para 20 e pouco de outubro, e que agora, pelo menos para apenas 4 jogos, o Santos já pode mandar sua torcida na próxima partida, no começo do segundo turno contra o Grêmio. Esperar agora que pelo menos não ocorra o que aconteceu no último clássico, que fosse tudo a perder, e que acabou dando de presente um palco, né, para o seu Andrés Rueda, que só comparece em jogos da Vila Belmiro sem a presença do seu torcedor. E que não adiantou muito, né, tudo o que aconteceu. Nas circunstâncias ainda suspeitas que ocorreram, com tanto material que teve, mesmo com tanto aparato policial dentro e fora de campo, tanta munição que ocorreu dentro do campo, e não houve uma sindicância interna da parte do clube. Bom que se diga isso. Um abraço para o meu amigo Márcio Verratti. Boa noite, Luiz. Uma gestão que negocia seus 2 melhores centroavantes na situação que estamos só comprova que fala mais de um ano que querem vender o clube bem baratinho para eles mesmos. Realmente, as evidências realmente tendem para isso. Abraço, amigo Bruno Barros. Fora Rueda. Tamo junto, Santos sempre Santos. Um abraço. Ricardo Félix, Ricardo, um abraço também. Obrigado pela atenção. Inacreditável o que estão fazendo com o nosso Santos, realmente estão fazendo com o nosso Santos. E aliás, um adendo aqui a respeito da venda do David. Justamente por fato de estarmos numa gestão que está fazendo exatamente o que aconteceu anos atrás, vendendo jogadores a preço de banana, é um sinal de que estamos sim, talvez, presenciando exemplos de dirigentes que já passaram anos atrás no Santos e que ainda são eminências pardas na política do clube, que depositaram dinheiro no Santos. E que, ao contrário do que muitos influencers dizem por aí, quando elegeram o Rueda, não vieram apenas para salvar o Santos. Quando investe dinheiro do clube, tem aqueles que querem o seu investimento de volta. E ativos do clube, se isso se chama sinônimo de jogadores, também envolvem esse tipo de ressarcimento do nosso caro torcedor. Vê isso. São figurinhas aí que já tem inclusive até processos contra o clube, até hoje. Certos fundos de investimentos de gestões passadas que acionaram o clube na justiça para terem os seus investimentos, pelo menos recebidos em troco, com venda de jogadores. Então, há um grupo dentro do Santos que atua em gestões passadas, como na venda do Damião, enfim, com outras transações questionáveis também, de jogadores sendo vendidos não compatíveis com o valor que o Santos depositou, que o Santos investiu para moldar e lançar no mercado, que poderiam ter rendido muito mais para o clube, que são vendidos aí de uma forma bem barata. Então, tem muito a ver com isso, que o torcedor pode sim desconfiar. Então, vale aí minha menção, porque certas
investidores aí, ex-membros do comitê de gestão, inclusive da própria administração, que botaram dinheiro no clube, também querem o seu tutano de volta. E qual é o melhor investimento do que venda de jogador? Não é mesmo, torcida? Então, o torcedor precisa muito saber das coisas, o que anda por trás do Santos, essa venda, especialmente no que diz respeito à venda do David. Enfim, não vou me alargar muito aqui, porque eu quero rezar muito para que o Santos saia dessa situação, reservar um tempo para que realmente a gente passe mais um ano intacto e com a nossa história de 111 anos realmente inabalável, intacta, de nunca ter caído para uma segunda divisão. E outra menção aqui para o Dia dos Pais, vamos ficar de olho nos 3 papaizinhos que tomaram o cartão amarelo no último jogo, o seu João Paulo, o seu Lucas Lima, o seu Mendonça, que tem a obrigação moral, no mínimo, de acompanhar a delegação no próximo jogo diante do Fortaleza. Tem torcedor, tem parte da torcida aqui que não é boba não, está observando. Então é isso, galera, sem mais pelo momento, agradeço pela atenção, Santos sempre Santos e obrigado mais uma vez, boa noite a todos.